Saravá, Axé, Mojubá, estamos iniciando aqui mais um encontro nosso na pós-graduação em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira. A gente está aqui dando andamento em mais uma semana de estudos abertos com os nossos mestres extraordinários da nossa formação, da pós-Ubuntu. E hoje eu estou aqui com o nosso professor, doutor Wagner Gonçalves, que é professor da Universidade de São Paulo, antropólogo, especializado em religiões afro-brasileiras. Ele iniciou seu estudo sobre Exu a partir de pesquisas sobre intolerância religiosa e a demonização de Exu nas igrejas neopentecostais. Ao longo de mais de 15 anos, ele veio compilando histórias, contos e informações sobre Exu em diferentes culturas e publicou em 2023 o Exu, o Deus Afro-Atlântico, uma obra que reúne mais de 500 páginas de conhecimento sobre esse orixá. E é importante saber que esse livro conclui 2023 com algumas condecorações, se eu posso dizer. Olha só, o livro recebeu o Prêmio Literário da Biblioteca Nacional 2023 na categoria Ensaio Social, Prêmio Sérgio Buarque de Holanda, o 9º Prêmio ABEU, Associação Brasileira das Editoras Universitárias, na categoria Ciências Sociais, e também menção honrosa na categoria Projeto Gráfico da Biblioteca Nacional. A gente está com ele aqui, que é lindo. Esse livro é algo que se tornou e vai ser para sempre, eu tenho certeza, obrigatório na biblioteca, né, na estante de qualquer um estudioso e preocupado em entender mesmo Exu dentro das nossas tradições religiosas. Então, quero convidar aqui para conversar com a gente, professor Wagner. Saudações, meu mais velho, meu irmão, parceiro, mestre. Axé. Saudações, Rodrigues, Axé, Laroyer, que a gente vai falar dele, né? Então a gente começa saudando. E é um enorme prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema, que é um tema bastante importante aí na nossa, entre os saberes, né? Trazidos aí, né? Pela população negro-africana, então acho que é importantíssimo a gente estar falando desse tema mais uma vez. Obrigado pelo convite. Professor, é sempre uma imensa honra e satisfação estar na sua presença, e quem já é aluno da nossa pós-graduação já sabe o tamanho da importância do senhor ali e os estudos que o senhor traz para nós, que faz a grande mudança na nossa trajetória. Mas aqui, para começar, professor, eu queria que o senhor contasse um pouco como que foi a sua motivação por trás do livro, né? Exu, o Deus Afro-Atlântico. Como que você iniciou essas pesquisas sobre Exu? Qual foi o incômodo, de fato? Olha, eu até digo isso na introdução do trabalho, né? Não era uma intenção, não foi uma coisa planejada fazer um trabalho sobre Exu. Na verdade, mais ou menos por volta de 2007, 2005, né, a gente estava em uma comissão de relações étnico-raciais da Associação Brasileira de Antropologia, da ABA, e a gente tinha, naquele momento, um aumento muito grande dos ataques neopentecostais às religiões afro-brasileiras, né? E eu, junto com outros antropólogos, com outras pessoas, a gente estava querendo que houvesse uma espécie de reação da associação em relação a esses ataques, né? E aí nós decidimos, então, fazer uma coletânea, né? Uma coletânea sobre quais eram os impactos desses ataques para o desenvolvimento das religiões de matrizes africanas. E a gente, então, organizou um livro, que foi também publicado pela EDUSP, né, chamado Intolerância Religiosa, e nesse livro, então, a gente reuniu vários pesquisadores, antropólogos, historiadores, né, para que pudesse fazer uma avaliação desse processo, né. E foi não só feito no Brasil, né, uma avaliação no Brasil, mas essa intolerância também ela é exportada, então ela também atinge
outros lugares, como a Argentina, em geral o Cone Sul, né, por conta da presença dessas religiosidades também nesses lugares. Então, há também ataques nesses países. E há também ataques não só às religiosidades afro-brasileiras, mas também ataques em relação a muitas identidades que se constrói a partir do terreiro, ou no terreiro, ou com vamos dizer assim, né, a cosmovisão do terreiro. Eu estou falando basicamente, por exemplo, de orientações sexuais. Então, todo mundo sabe que o terreiro é uma das religiões mais tolerantes. As religiões afro-brasileiras, elas são características pela sua tolerância em relação a todo tipo de orientação sexual, a todo tipo de presença humana. A diversidade humana faz bem para essas religiosidades. Os deuses são diversos, né? Então, a partir daí, desse livro, que tem artigos sobre intolerância religiosa, sobre intolerância contra as identidades sexuais e de gênero, enfim, eu percebi que o ponto, vamos dizer, central a cunha onde essa intolerância atuava, era exatamente na figura de Exu, né? E eu quis entender por que Exu foi escolhido, né? Embora essa intolerância demonize as entidades, né, do panteão afro-brasileiro, era em Exu que se encontrava um fator preponderante, né, de ação dessa intolerância. Como as pessoas sabem, né, nas igrejas neopentecostais é comum haver uma sessão que era chamada de exorcismo, né? E essa sessão consiste basicamente em chamar entidades, né, que são entidades do panteão afro-brasileiro, como Exus e Pombagiras, mas que na ótica neopentecostal, na verdade seriam, né, segundo essa ótica, seriam demônios, né? Então, foi a partir daí que eu pensei, bom, vamos tentar entender esse processo. Por que ele ocorre? Quais são as consequências dele? O que a partir daí, né, se cria como uma visão distorcida, muitas vezes, dessa entidade, que é uma entidade, um orixá, né, um orixá especial dentro do panteão afro-brasileiro, mas é um orixá como os demais, né? É um orixá que tem, vamos dizer, a sua complexidade. Então, o ponto principal de começo da pesquisa foi aí, 2005, mais ou menos, e desde então eu vim reunindo informações, materiais, conversando com as pessoas do terreiro, coletando mitos, né, para reunir essas informações, né, e colocar isso de forma bastante ampla num trabalho aí impresso. Como que o senhor identifica o efeito colateral dessa demonização, esses ataques, perseguições, na dinâmica interna dos terreiros? Você conseguiu identificar algo específico que alterou esse ecossistema ou não? Olha, isso afeta profundamente, né? Afeta profundamente. Eu nem diria que afeta a dinâmica interna do terreiro, né? Porque essa dinâmica, ela está estabelecida há muito tempo, né? Há muitos séculos ela se estabelecendo. Não que o terreiro seja, vamos dizer, totalmente irregular, ocorre fora do terreiro, né? Mas o fato, por exemplo, de Exu estar sendo demonizado nas igrejas neopentecostais não significa que a forma de entender Exu dentro do terreiro se altere, né? Mas ainda assim, eu diria que se houve alguma consequência internamente no terreiro, não externamente, porque obviamente que externamente você tem um aumento da forma como o público em geral vai olhar para essas religiosidades, né? Então aumenta-se o número de pessoas que se converte aos sistemas neopentecostais,
aumenta-se o número de pessoas intolerantes que vão partir dessa visão. Agora, vamos pensar internamente, né? Eu diria que se houve alguma modificação, foi, por incrível que pareça, uma modificação positiva, né? Por quê? De uns tempos para cá, acho que mais ou menos concomitantemente ao período em que eu realizei o trabalho, a própria figura de Exu dentro dos terreiros de Candomblé, que muitas vezes não era um orixá cultuado ou feito, né, como se fala, raspado, né, feitas iniciações para Exu, não era uma coisa tão popular, né? Nesses últimos, eu diria, 20 anos, o que aconteceu foi que essa popularidade aumentou bastante. Então, eu coletei muitos relatos de sacerdotes, sacerdotisas, né, que têm uma opinião sobre fazer ou não fazer o orixá Exu, iniciar ou não uma pessoa ao orixá Exu. E aí é uma muito variada de posicionamentos, né? Então, para algumas pessoas não se deve iniciar uma pessoa para Exu, porque seria uma força muito delicada, muito forte, e nem sempre isso é adequado para efeito de iniciação. Para outros terreiros, a não iniciação de Exu tem a ver muitas vezes com um conceito que as pessoas não entendiam que era o orixá Exu, então, para não causar polêmica, se simplesmente havia uma questão que o pessoal falava disso, uma substituição, né? Colocar na frente uma entidade muito parecida, que em geral era o Ogum Xoroquê. E para outros terreiros não se iniciava Exu, porque aí sim você tem uma influência maior de uma visão cristã, uma visão demonizadora da entidade. Então as pessoas, não pode fazer Exu porque Exu tem essa conotação, né? Então, quando a gente olha para esses três modelos, eu diria assim, o modelo que diz não se deve fazer Exu por ser uma energia específica, especial, continua não iniciando. Mas os outros dois modelos, eles vão aderir paulatinamente às iniciações, ou seja, cresceu muito, eu diria, né, o número de pessoas iniciadas para Exu nos últimos 20 anos. Hoje em dia, inclusive, não é incomum que você encontre nos terreiros pelo menos uma pessoa, um filho de Exu, nas casas. Isso não era comum. Eu lembro que quando eu passei a frequentar o candomblé, ainda na minha adolescência, né, a gente não tinha relatos de iniciações de Exu nos anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80. Então, eu até relato no livro uma iniciação, né, que houve nesse período e todo a polêmica que se deu em torno dela, né? E então não era comum, não era frequente, era uma exceção. Hoje em dia, felizmente, a gente já vai encontrar iniciações para Exu, no Xirê a gente vai encontrar manifestação de Exu, Exu Orixá dançando junto com os outros orixás. Então isso teve um efeito, por incrível que pareça, positivo, né? Uma demonização externa fez com que a necessidade de vamos dizer assim, deixar mais explícito, né, o que é Exu nos terreiros, aumentou o número de iniciados a esse orixá, né? E assim, é curioso que é inevitável ver essa sua explicação e não lembrar do conceito, né? Exu acertou um pássaro ontem com a pedra que atirou hoje, né? Essas manobras, essa dobra no tempo de Exu é curioso, né? Então, enquanto por um lado estão atacando, está abrindo caminho dentro do lugar que importa, de fato, né? Mas porque também isso que o senhor falou é do ambiente do candomblé. Já na Yorubalândia, em África, as iniciações para Exu é uma coisa orgânica, comum, né? Sim, as pessoas, filhos, né, filhas de Exu são uma coisa frequente, né? Você tem
os eleguns, né, os filhos de Exu, da mesma forma que você tem os filhos de Ogum, de outro orixá, de Oxóssi, enfim, né? Essa polêmica. Agora, também a gente não pode esquecer o seguinte: não é que na África não tenha, sobretudo na região como se falou, da Yorubalândia, não tenha tido também esse processo de demonização, né? A gente tem trabalhos, inclusive, né, com um texto chamado Exu, o inimigo invisível do homem, né, que é um trabalho que mostra, numa perspectiva iorubá, como que Exu seria, vamos dizer, estaria no lugar, né, desse agente antagônico, né, desse agente promotor do mal, né. É claro que essa visão é uma visão que também é tributária do cristianismo, né, a presença das missões evangélicas, né, cristãs na África desde o século XVII, e também a presença de outros segmentos como o islamismo, né, que vai fazer com que também ele seja associado às entidades demoníacas, né, do islamismo, né, como Shaitan, e enfim. Então você tem aí também lá esse processo de demonização, né? Só que esse processo de demonização ele não impediu que a entidade fosse cultuada normalmente. No Brasil, e sobretudo no Brasil, porque quando você vai para a região do Caribe, a gente percebe que isso não aconteceu dessa forma, né? Em Cuba, por exemplo, Exu, o Eleguá, né? Ele é visto como um orixá inclusive associado à riqueza, né? Se a gente vê uma imagem ou as roupas de Exu, a gente vê que as roupas de Exu elas têm um brilho, uma beleza, né? Porque ele está associado ao mundo da riqueza, né? E lá ele foi associado, inclusive, a Menino Jesus, né? Por quê? Porque exatamente se Exu é o mensageiro e Jesus é o mensageiro na tradição cristã, então lá ele foi associado a Jesus. Curiosamente, é exatamente o contrário, né, do que ocorreu no Brasil, em que ele foi associado ao demônio. Então, o processo de demonização de Exu é um processo que tem o ápice no Brasil, né? Ele ocorre nos outros lugares, mas inclusive na fonte, na origem, né? Na África, ocorre em Cuba, mas com menos intensidade. Sobretudo no Brasil é que ele passou por esse processo. Aí, bem intenso nos últimos tempos mesmo, né? Professor, o senhor também é tanto acadêmico quanto praticante, iniciado no candomblé. Eu quero que o senhor comente um pouco como que é a experiência de transitar entre a academia e o terreiro, e por que o senhor acha que essa conexão entre academia e terreiro é importante? Olha, eu acho que, eu tenho um trabalho de doutorado que foi exatamente para responder essa pergunta, né? Porque quando eu entro para a academia, né, começo a fazer meu curso de Ciências Sociais, havia uma academia, estou falando da academia dos anos 70, né, final dos anos 70. Era uma academia muito marcada ainda por uma visão de mundo marxista, né, uma visão de mundo de transformação social. A religião dentro desse esquema, ela sempre foi vista como algo que não contribui muito para o processo de transformação, né? A gente sabe disso, basta a gente ler Jorge Amado, a gente sabe que Jorge Amado tem alguns romances, como Jubirabá, em que ele mostra, né, um conflito entre uma liderança religiosa e uma liderança política revolucionária, né? Que é o Balduino, que é uma pessoa filha de uma iniciada, né, de uma mulher de Inhansã, porém ele opta por um caminho de transformação. Ele vai ser sindicalista, vai fazer uma liderança de greve, e há um embate ali, né,
entre esses dois tipos de liderança. Porque Jorge Amado, na sua primeira fase, ele tinha essa visão, né, que o terreiro, embora ele fosse respeitoso ao terreiro, inclusive ele é um político, né, que propõe a lei de tolerância religiosa, a lei de liberdade religiosa, né, nos anos 40. Então, embora ele fosse uma pessoa tolerante, ele tinha uma visão que o terreiro era uma grande instituição do povo, mas que para a luta política não tinha esse peso exatamente porque estava associado ao universo de uma religião de transe, uma religião associada à perda da consciência. A gente sabe que no ideário marxista-leninista, a ideia de você assumir a plenitude da sua consciência social é fundamental para a luta de classes. Então, esse imaginário ele está presente nos filmes, quando você pega, por exemplo, Barra Vento, do Glauber Rocha, né? O Barra Vento exatamente isso, mostra isso, né? Como que uma região de pescadores, uma vila de pescadores, Buraquinho, no litoral baiano, tá dominada por atravessadores, né, que exploram os pescadores, e os pescadores estão envolvidos, né, com o culto a Iemanjá. E o filme mostra os impactos, né, por isso chama Barra Vento, né, as transformações que ocorrem quando chega na aldeia, né, na comunidade, uma pessoa que vai propor uma revolta dos pescadores contra os donos das redes, né? E novamente esse conflito entre religiosidade de terreiro e movimento político se dá. Então veja, esse imaginário é um imaginário que vai perseguir durante muito tempo a forma como a política e a religião se relacionaram, né? Nos anos 70, isso não estava muito diferente. Quer dizer, quando eu, por exemplo, eu entro nas ciências sociais, eu já frequentava terreiro, né? Mas muitas vezes eu confesso que eu tinha vergonha de falar que era de terreiro, exatamente não por uma questão moral, mas por uma questão política, né? Quer dizer, como que você está pensando processos revolucionários de tomada de consciência e está numa religião do transe, onde as pessoas perdem a consciência, né? Isso me incomodou muito durante muito tempo. Eu fiz um mestrado, né? Foi publicado como Orixás da Metrópole, inclusive agora está numa segunda edição disponível em PDF na página de livros abertos da USP, e exatamente eu fiz o movimento contrário. Eu era de terreiro, fui para a academia e voltei para o terreiro, agora como uma pessoa que estava tentando entender certas dinâmicas. Inclusive, o mestrado foi sobre como que as religiões que deificam a natureza, né, elas sobrevivem em regiões metropolitanas como São Paulo. Enfim, quando eu terminei, eu tinha percebido que essa pergunta que você me fez era fundamental. Por quê? Porque na maioria das vezes os antropólogos eles saem da academia e vão para o terreiro e muitas vezes ficam fascinados pelo terreiro e acabam até se iniciando, né? É o caso de antropólogos clássicos como Pierre Verger, né? Enfim, Roger Bastide e tantos outros. O meu caso era o contrário. Eu saí do terreiro, fui para a academia, me encantei com a academia e queria saber como que a gente faz essa ponte entre os dois universos, né? E aí eu fiz um trabalho de doutorado chamado Antropólogo e Sua Magia, que eu tentava entender qual era essa relação que era possível se fazer entre esses dois universos, né? Então, resumindo, eu acho que hoje quem tem muito que aprender com o terreiro é a academia e não o contrário, né? Porque hoje, quando se discute, por exemplo, uma forma decolonial do saber acadêmico, quando se discute questões relativas à importância dos saberes tradicionais ou dos notórios saberes, né, que deveriam estar na academia, toda essa discussão nos terreiros já era algo
é frequente. Por exemplo, nos terreiros, a gente respeita os mais velhos porque eles possuem notório saber. A gente sabe que os mais velhos, né, e sempre quando a gente começa, inclusive, uma fala, a gente pede permissão aos mais velhos, né, quando a gente quer falar sobre um certo saber, porque a gente compreende que o nosso saber é sempre provisório, é sempre fragmentado em relação a um saber que o tempo consolidou, né? Então, esses saberes nos terreiros, eles são extremamente valorizados e valorizados pela oralidade, porque a oralidade é fundamental, quer dizer, não é o saber escrito que tem importância assim do saber oral. Tanto é que a gente, nos terreiros, não tem livros que se configurem como Bíblias, como Alcorão, enfim, como Torá. O que as nossas Bíblias, o Corão, são as pessoas, são os velhos, aqueles que são os guardiões desse conhecimento, que transmite aos mais novos esse conhecimento. Então, isso também, hoje em dia, tem sido muito importante. Por quê? Porque a ideia desse saber, que é um saber cristalizado, que é um saber, muitas vezes, universal ou imune ao sujeito que está produzindo, hoje em dia essa ideia tem sido bastante rebatida na academia, né? Quando se fala, por exemplo, em questões como lugar de escuta, lugar de fala, como os sujeitos que estão produzindo esses conhecimentos acadêmicos, quem são eles, de onde eles vêm, como que se pode implodir, né, uma forma eurocentrada de pensar a partir desses saberes. Então, eu acho que, nesse sentido, ouvir o que o terreiro tem a dizer, escutar o que o terreiro tem a dizer sobre não só a religião, mas sobre a forma de aprendizado, a forma de transmissão de conhecimentos, é fundamental. E eu percebo que a academia tem se beneficiado muito disso. Nesse sentido, professor, depois dessas décadas de experiência, essa sua abordagem, o senhor vê se confirmando no ambiente acadêmico, o agente acadêmico com uma nova postura em relação ao terreiro e bebendo diferente daquela fonte, trazendo de uma forma diferente. Como que tem sido isso na prática? Olha, a academia ela tem se modificado muito, né? Eu digo não por concessão dos seus guardiões, né? Porque a academia, não só no Brasil, mas o próprio modelo social de academia é um modelo de detenção do conhecimento relacionado muitas vezes ao poder, né? Então não é à toa que a gente tem uma academia em geral branca, heterossexual, né, heteronormativa, né? Então, o que acontece? Essa forma de produção de conhecimento, que hierarquiza, inclusive, sujeito que observa e sujeito observado, ela se transformou muito, não tanto por uma autocrítica interna da academia, mas, sobretudo, porque os segmentos sociais começaram a bater na porta dessa academia e dizer, olha, nós temos o direito também de estar aí, nós temos o direito de ser produtores desse conhecimento e não apenas os observados, né? Eu lembro que mais ou menos acho que foi 92, acho que foi por volta de 92, nós fizemos um seminário na USP, feito por alunos de pós-graduação, né? Chamado Antropologia e seus Espelhos, né? E nós convidamos para esse seminário os chamados objetos, né? Dos antropólogos, ou seja, indígenas, sacerdotes afro-brasileiros, né? Operários, né? Porque a gente queria fazer o contrário, a gente queria ouvir essas pessoas falando sobre o conhecimento que se produz a partir deles, mas não necessariamente com eles, né?
E foi muito interessante. Então, nesse seminário participou, por exemplo, Ayrton Krenar, participou Mãe Sandra de Xangô, participou várias pessoas que estavam sendo observadas pelos antropólogos, mas que muitas vezes não tinha a sua fala escutada como uma fala de saber, né? Então foi interessante, a gente até fez uma publicação desse seminário, né? E a partir daí eu acho que a gente tem conseguido, né, a partir dessa implosão ou dessa abertura que as populações negras, as populações indígenas fizeram, né, a partir daí, então, tem se modificado a forma, o epicentro do sujeito que produz o conhecimento, ele tem se deslocado. Com isso, eu não estou, obviamente, fazendo uma defesa reificante do conhecimento, né? Que muitas vezes a gente pode escorregar para esse viés, né? Eu não estou querendo dizer que o conhecimento só pode ser produzido a partir de uma reificação das categorias, ou seja, sujeitos que, por exemplo, negros falando de negros, brancos falando de brancos, homossexuais falando de homossexuais, prostituta falando de prostituta. Não é esse o ponto. O ponto é a diferença que existe no deslocamento. Uma coisa é uma pessoa de terreiro ir para a academia e falar sobre o terreiro, outra coisa é uma pessoa da academia falar sobre o terreiro. Uma coisa é uma pessoa negra ir para a academia e falar sobre a questão negra, e outra coisa é uma pessoa da academia branca falar sobre a questão negra. Então, esses caminhos que permitem colocar as epistemologias a partir de outras perspectivas, né, que não são reificantes, não é esse o caso. A gente não está fazendo uma defesa de um conhecimento que é essencial, né, que é dado, né, e não objetificado. A gente sabe que o conhecimento se objetifica, mas ele precisa ter um percurso. E por isso que fazer com que as populações que sempre foram vistas como observadas, né, sejam sujeitas, né, das suas falas, permite que haja um deslocamento do epicentro de produção do conhecimento. E isso é fundamental. Eu acho que as academias, elas estão se transformando exatamente por isso. Não exatamente porque elas talvez quisessem, mas porque os movimentos sociais estão inundando as salas, estão transformando esse conhecimento. É um bom retrato, né, para entender que a academia é feita pelo sujeito, né, e não o contrário. Então, a gente vê essa materialização. Inclusive, né, professor, quando eu o procurei para me dar orientação na construção do nosso programa de estudos da nossa formação em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira, é curioso, porque naquele momento eu tinha como ideia, e por anos formatando isso, buscando a licença do MEC e tudo mais, né? A ideia era teologia afro-brasileira. E aí, conversando, rapidamente o senhor já apontou, não, mas teologia não faz muito sentido para as religiões afro-brasileiras, afro-indígenas, porque é um conceito eurocentrado, a ideia de teologia, já na perspectiva afro, é um olhar cosmológico, e ali o senhor, né, me quebrou imediatamente, né, e aí eu entendi a dimensão do que a gente estava acessando. Não dá para falar de um aspecto tão concentrado, né, mas é todo um modo de viver e se relacionar, e aí que virou então teologia, cosmologia e cultura afro-brasileira. Então, o impacto desse olhar da origem a esse programa de estudo que dá esse grande impacto na vida de quem passa por ele, que é muito importante.
Inclusive, para você que está acompanhando esse papo hoje, que está buscando uma pós-graduação que dialogue com esse universo, esses temas apresentados aqui, eu quero fazer um convite muito especial. A nossa pós em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira é a única especialização lato sensu com esse universo de abrangência. Está com as matrículas abertas. A abordagem promovida no curso é decolonial e comprometida com a perspectiva afrocentrada. E por isso essa especialização tem como objetivo a valorização das tradições religiosas de matrizes africanas e indígenas presente no Brasil, buscando aprender com a sua cosmopercepção. Se você quiser saber mais sobre esse universo de saberes ancestrais e ainda como participar de processos seletivos para concorrer a bolsas, clique no link que está aqui na descrição desse vídeo ou fale com a gente através do WhatsApp 14996156830. Professor, Exu é descrito como comunicador entre os homens e as divindades, o guardião das encruzilhadas e o responsável por abrir os nossos caminhos, né? Pode nos falar mais sobre a importância desse orixá nas práticas religiosas afro-brasileiras? Qual é que talvez isso nos ajude a entender por que ele foi escolhido para ser o demonizado? Poderia ter acontecido com algum Yansan, Xangô, talvez? Uhum. Ele é um orixá que, por estar na transição, ele permite uma forma de inserção nos vários sistemas, né, no sistema cristão, no sistema da Umbanda, do Candomblé, enfim, né, pela sua própria característica, né? Então, é como se a gente pensasse o seguinte: os termos de passagem, eles são desafios epistêmicos para a classificação, né? Se a gente pensa, por exemplo, na matemática, né? Quando que o 1 se torna 2, né? A ideia é que o 1, por aproximação, ele nunca se tornaria 2, porque você tem as dízimas, né? 1,1, infinitamente. Então, entre o 1 e o 2 há uma infinidade, né? Se a gente pensar num universo contínuo, né? Mas a gente sabe que a matemática ela é feita a partir do fato que um é tomado como entidade autônoma e o 2 também como entidade autônoma, senão a gente não conseguiria construir uma matemática aplicada, a gente não conseguiria construir máquinas, pontes, enfim, instrumentos, né? Então, o nosso pensar, o pensamento humano, ele precisa de um sistema classificatório, né? E ele precisa estabelecer distinção entre as categorias, né? Do ponto de vista da natureza, essas categorias são contínuas, né? Então, quando, por exemplo, o dia vira noite, é um processo contínuo, né? Mas a gente precisa estabelecer um horário. A gente diz, não, a partir do meio-dia há uma separação entre manhã e tarde. A partir das 18 horas há uma separação entre tarde e noite, né? Esses elementos de passagem, né, como o meio-dia, como as 18 horas, né, como as encruzilhadas, por exemplo, né, quando que o norte vira sul? Se você pensar de um ponto de vista de uma linha contínua, você precisa estabelecer uma intersecção nela, que é o leste-oeste. Então, é a intersecção, o ponto de encontro entre duas linhas que vai fazer uma distinção entre direita, esquerda, em cima, embaixo, norte, sul, leste, oeste. Então, todos esses pontos de encontro são pontos em que as categorias correm risco. Por que elas correm risco? Exatamente porque elas se transformam em algo que elas deixam de ser o que era antes para se tornar uma nova coisa. O norte, ele só vai deixar de ser norte quando ele encontra uma linha entre o leste e o oeste.
E o que acontece? Nós temos divinizações de elementos da natureza, como elementos da água, como elementos do fogo, da terra, do ar. Então, quando a gente fala Oxum, Oxum é uma divindade da água, sobretudo da água dos rios, da água doce. Olokun, no sistema Yorubá, é uma divindade das águas salgadas. No Brasil se tornou Iemanjá, né? Mas se você pega a água enquanto forma, ela adquire a forma do seu continente. Então, por isso que você tem, por exemplo, o rio Oxum na Nigéria, que é um rio extremamente importante, porque ele traz a fertilidade a uma região da Nigéria do norte, né, da Nigéria, do nordeste, mais precisamente, e esse rio ele tem várias velocidades, né? Então há uma velocidade mais rápida, outra mais lenta, há a cachoeira, né? Então Oxum passa a ser divinizada nas suas várias qualidades, né, de água, que seriam a Oxum lenta, a Oxum brava, quando a água está agitada, a Oxum quando a água ela vem de cima para baixo, que é a cachoeira. Então, a gente vai pegando exemplos de várias entidades. Eu posso dar exemplo de Ogum, associado ao ferro, ao fogo, exemplo de Obaloaê, associado às doenças epidêmicas, enfim. Agora, qual é a entidade que reside exatamente no cruzamento dos elementos? É Exu, né? Por isso que Exu ele é um orixá especial, porque ao mesmo tempo que ele não tem um domínio, ele tem todos os domínios. Ao mesmo tempo que ele pode ser associado ao universo, ele pode ser associado à falta de ordem desse universo. Então, ele ordena e desordena. Ele transforma o que está em cima embaixo, o que está à esquerda à direita. Isso que você falou anteriormente, né? Ele atinge um pássaro ontem com a pedra que ele jogou hoje. Mas por que ele pode fazer isso, né? Exatamente porque ele está nessa fronteira do tempo. Ele transita entre o passado, o presente e o futuro. Ele consegue inverter, vamos dizer, o sistema horário. Por isso que ele pode atuar para além do tempo, para além do espaço, né? Nesse sentido, o que nós temos? Nós temos como uma entidade um desafio epistêmico das classificações, né? Quer dizer, ele é, do ponto de vista cognitivo, aquilo que permite a ordenação do pensamento. Por isso que Exu, ele é um sujeito que pode tanto estar associado ao mundo cognitivo como ao mundo da ação prática, ao mundo das intervenções. Por isso que as pessoas vão fazer intervenções exatamente nesses pontos em que as coisas se transformam. Então a gente vai acender uma vela na encruzilhada, entregar uma oferenda na encruzilhada, se for possível, à meia-noite. Por quê? Porque uma encruzilhada à meia-noite é a própria encruzilhada do tempo e do espaço. Por isso que ele vira, de repente, o senhor da meia-noite, né? Muita gente olha para isso, olha até para o sistema da Umbanda, e muitas vezes fala, mas a Umbanda ela está transformando esse Exu. Esse Exu é outra coisa no candomblé, né? Na Umbanda ele pode até estar mais demonizado, né? E aí eu sempre chamo um pouco a atenção, vamos ver com calma isso, né? Quando esse Exu se apresenta como o Senhor da meia-noite, será que a meia-noite não é um símbolo de transição? Né? A meia-noite não é um símbolo da encruzilhada do tempo, assim como o meio-dia, né? É um símbolo da encruzilhada do tempo, de um tempo que se divide entre parte da manhã matutina e parte vespertina. Então, esses nomes, eu fiz essa pesquisa com os nomes de Exu na Umbanda, e para minha surpresa, esses nomes todos estão relacionados às passagens, né? Exu Porteira, Exu Meia-Noite, Exu Tranca-Rua, Exu Cemitério. Cemitério é a própria passagem, né? Quando os vivos, né, se tornam antepassados. Exu Lodo, outro dia eu estava até comentando isso, a pessoa, mas Exu Lodo, qual é o sentido de Exu Lodo, né? Eu falei, mas o que é o lodo? O lodo não é a água
transitando para o sólido, ou seja, se a gente preferir o contrário, a terra, o sólido transitando para a água. O lodo não é uma forma em transição, né? Tá aí o motivo pelo qual Exu pode ser chamado de Exu Lodo, porque exatamente esse elemento é a transição, que não está presente apenas na Umbanda, está presente quando você olha até para os sistemas classificatórios do Candomblé. A gente tem, por exemplo, uma entidade como Nanã, que é uma entidade ancestral, ela também está associada à lama, né? Está associada à transformação da terra em água ou da água em terra. Então, Exu ele vai ter esse papel fundamental que é de ser um desafiador das categorias da ordem, né? Não porque ele simplesmente goste de desordenar, ele gosta de nos mostrar que a verdade da ordem é sempre uma verdade relativa, né? É sempre construída a partir de um certo ponto de vista. Por isso que Exu talvez seja um dos melhores doutores acadêmicos, né? Porque ele nos ensina exatamente isso. Assim como no terreiro ou na academia, a ciência tem vários lados, né? A vida tem vários lados, a verdade tem vários lados. E a gente só entende isso quando a gente percebe, por exemplo, os mitos de Exu, como ele narra isso. Então, tem um mito famoso, que é o mito do chapéu de Exu, que acho que todo mundo que já ouviu falar de Exu já deve ter ouvido falar desse mito, que ele passa entre dois amigos que diziam que nada poderia abalar a amizade deles, né? E ele então tem de um lado um chapéu vermelho, de outro um chapéu preto. A cor do chapéu varia de acordo com o mito, mas enfim, esse não é o ponto. O ponto é que são duas cores diferentes. Os amigos, cada um vê uma cor, né? E começam a comentar sobre a cor do chapéu de Exu. Um fala, você viu aquele moço bonito com aquele chapéu vermelho? Eu falo, não, o chapéu dele era preto. Não, era vermelho, era preto. Aí eles começam a discutir e acabam se matando. Moral da história. Exu nos mostra que, mesmo quando a gente acha que tem certeza do que a gente está vendo, e a gente está certo, que a gente viu, os amigos viram a cor do chapéu, eles viram que aquele chapéu era vermelho, só que eles não viram o ponto de vista do outro, né? Então, Exu nos ensina isso. Mesmo quando você tem certezas absolutas, né, sobre as suas ideias, sobre as suas opiniões, ouça o que o outro tem a dizer, se coloque no lugar do outro, viva como o outro, se for possível, veja como ele vê o mundo, né? A partir daí, você vai perceber que a sua forma de ver o mundo é uma forma possível, mas não única, não a única possível, não a única verdadeira, né? Então, por conta disso, o que aconteceu? Quando os sistemas religiosos dicotômicos, maquiavélicos, no sentido de ter uma relação dicotômica entre o bem e o mal, chegaram à África e viram Exu, que é esse ser de transição, logo pensaram, esse daí é o sujeito da desordem. Por quê? Primeiro, porque ele está associado à sexualidade. Ele é cultuado, né, como sabemos, numa escultura que geralmente tem um falo ereto, seja um falo colocado entre as pernas, nas esculturas, ou seja um falo colocado na cabeça, né? Essa ideia, ou essa forma, é uma forma extremamente desafiadora para a cultura ocidental. Por quê? Porque a cultura ocidental vê a, a sexualidade como algo que deve ser coibido, ou deve ser regrado, né? Então, não é à toa que todo o imaginário da Idade Média em relação às bruxas, né, envolvia orgias, né, do demônio, né, geralmente pintado com grandes pênis, né, associado aos demônios, né, que eram chamados de súcubos e íncubos, né, demônios que tinham uma atitude de penetração ou uma atitude de ser penetrado pelos homens. Então, todo esse imaginário
associado ao Exu acabou, desculpa, associado ao demônio, acabou sendo associado a Exu, né? Por quê? Exatamente porque Exu representava na ótica cristã esse sujeito, né, da desordem, esse sujeito do mal. Aí a pergunta é, bom, mas Exu é mal? Ele faz o mal? Como muita gente faz essa pergunta queima-roupa, né? E eu geralmente respondo, né? Ouça as histórias de Exu, né? Que ele próprio vai te responder. Por quê? Porque num sistema em que a noção de bem e mal não existe, quando você pergunta para aquele sistema se existem figuras de bem e mal, automaticamente você vai identificar naqueles sistemas aquilo que o seu lado do chapéu vê, aquilo que o teu sistema vê, e não aquilo que existe no sistema que está sendo observado. Então, se você achar que Exu faz o mal, porque existe o bem e o mal no seu sistema, ele vai acabar fazendo mal. Então, não se trata de desconstruir o sistema do observador, né? Desculpa, do observado. Se trata de desconstruir o sistema do observador. Então, a gente precisa se questionar, mas será que essa ideia de bem e mal existe em todas as culturas? E é aí que Exu é revolucionário. Ele nos vai mostrar, então, que não necessariamente, que bem e mal é uma relação que estabelecemos em função de procedimentos morais, procedimentos muitas vezes até sociais, né, que não tem muitas vezes um rebatimento nas culturas tradicionais, né. Eu diria assim, se você tem uma vaga para um concurso de 10 pessoas, né, e apenas um vai entrar, essa vaga vai ser boa para essa pessoa e ruim para 9 outras pessoas. Por quê? Exatamente porque a vida tem essa relação, né? É muito difícil você dizer o que pode ser bom para um, não é bom para o outro. O que pode ser ruim para um, é bom para o outro. Então, nessas culturas tradicionais, a questão do bem e o mal não se coloca como paradigmas necessários de conduta moral. São outras referências, né? E Exu representa essas outras referências. Então, é um pouco isso que, de uma forma bem resumida, o Exu nos ensina e que eu tentei colocar aí nessas mitologias dele no livro. É incrível essa filosofia de Exu mostrando a ótica pela perspectiva do sujeito, né, o ponto de vista, ensina tanto isso, a gente pode ficar mesmo muitas horas fazendo exemplos a respeito disso. E a gente teve, inclusive, a gente sabe que o samba vem do terreiro, o carnaval é quase um culto a céu aberto, né, de alguma maneira, e 2022 foi marcado, né, a mídia nacional pela vitória de Exu, né, da Grande Rio, e foi muito potente aquilo, né, professor? Foi uma coisa muito emblemática. Como que o senhor vê um evento desse, né, uma situação como foi essa premiação e Exu ficou como tema falado, não tinha como fugir dessa manchete, né? Então, como que isso ajuda nessa discussão constante que a gente tem da sociedade contra essa intolerância religiosa, o racismo religioso que a gente sofre tanto, né? Uhum. As escolas de samba, assim como os cordões, os maracatus, os afoxés, o jongo, enfim, tantas outras manifestações, né, da produção cultural das populações negras, elas sempre foram atreladas aos sistemas cosmológicos, né, seja de terreiros de tradição Angola, de tradição Queto, de tradição Jeje. Esses vínculos sempre foram sabidos pelas pessoas, eles sempre foram conhecidos, né? Obviamente que por conta de formas racistas, né, que são formas bastante violentas contra muitas vezes a maneira como se vê essas manifestações, nem sempre esses vínculos foram acionados, né? Até porque eles foram tomando certa autonomia em relação ao terreiro, né?
Mas o terreiro, quando a gente é, experiencia, né, a vida no terreiro, a gente vê que essa vida no terreiro ela é composta de várias dimensões que se sobrepõem, que se interligam, né? Então, no terreiro existe uma visão de mundo que associa os vários elementos da natureza, né? Então, você tem as entidades, os orixás, os oduns, os inquices, que fazem parte de uma visão de mundo, né? De uma visão cosmológica. Por isso que quando a gente conversou sobre o curso, né? Eu lhe disse, né, olha, é preciso entender que o terreiro não produz teologias nesse sentido de um conceito europeu, um estudo de Deus, ou uma forma de produzir um estudo de Deus. As pessoas vivem a divindade está nelas, assim como o próprio corpo está nelas. Então, existe uma noção de pessoa no terreiro que não é uma pessoa que habita um ego que habita um corpo, né? Uma pessoa que habita um corpo. Esse corpo é um continente e dentro desse continente há várias dimensões, né? A dimensão do orixá, a dimensão do erê. Se você vai para os sistemas como da Umbanda, você vai ter outras divindades ainda, você vai ter o caboclo, você vai ter o preto velho, o boiadeiro, enfim, outras entidades. Sem entrar no mérito valorativo dessas entidades, o importante é perceber que esse corpo continente ele se reproduz no corpo continente do terreiro, porque o terreiro também é um microcosmos, né? No terreiro tudo é vivo, né? Paredes, chão, teto, tudo vive. Então o corpo terreiro também é um microcosmo, porque no terreiro você cultua a Oxum em um certo assentamento, que é um ibá, mas o Xum representa a água que está fora do terreiro. Você cultua Xangô, que representa o raio, o trovão que está fora do terreiro. Você cultua Oxóssi, que são as matas, a caça que está fora do terreiro. Então, todo esse universo, ele está interagindo, né? E aí você tem, além desses corpos continentes, que é o corpo da pessoa, o corpo do terreiro, você tem uma prática religiosa que se faz usando todos os elementos do sensível, né? Então você tem oferendas alimentares que usa o paladar como elemento do sensível, o cheiro como elemento do sensível, né? O olfato. Você tem a boca que vai cantar para o orixá, que vai rezar para o orixá. Você tem o ouvido que vai produzir uma audição dessas sonoridades. Então, o terreiro ele está produzindo vários elementos, né, sonoros, né, auditivos, musicais, alimentares, né, de compreensão do mundo, que é muita coisa para ficar dentro do terreiro. Né? É uma visão de mundo, é uma cosmovisão, uma cosmopercepção que implode, que sai do terreiro, que vai para a sociedade. Né? E é aí que, então, essas outras manifestações vão surgindo. Então, o samba, né, ele é fruto dessa cosmovisão, dessa cosmopercepção de terreiro, ou dessa cosmoaudição de terreiro, que vai para as ruas, né, que vai para outros lugares, né, e vai não exatamente porque você tem uma separação entre sagrado e profano. Nessas tradições não existe essa separação, né? O orixá está na rua, o próprio Exu está na rua, né? Existe um contínuo, né? Uma percepção de que o mundo está habitado por essas percepções. Então, o alimento do terreiro vai para a rua, é o acarajé, é o abará, é o vatapá, enfim, são vários os alimentos que saem do terreiro, vai para a culinária nacional, assim como os ritmos e músicas vão também fazer o repertório da nossa música popular brasileira. Então, você tem o terreiro inundando o cinema, a literatura, enfim, todas essas experiências. Então, durante muito tempo, até por uma questão de uma sociedade que nem sempre via os símbolos da cultura negra como símbolos
da civilização, da construção de uma civilização nacional, esses símbolos acabavam passando por um processo, muitas vezes até de expoliação. Então, quando a gente olha, por exemplo, da história das escolas de samba no Carnaval, a gente vê que muitos sambas enredos teriam que ser produzidos a partir de uma ótica do Estado, ou seja, falar de questões, né, cívicas, de questões históricas, né, que nem sempre eram as questões que as escolas gostariam de comentar nos seus sambas enredos, né. O que acontece é que, felizmente, a partir também de uma revitalização desses sambas enredos, desses desfiles, né, eu acho que a gente tem um marco aí com o desfile Kizomba, né, da Vila Isabel, no Rio de Janeiro, foi se colocando temáticas associadas às populações negras, à vida das populações negras, aquilo que era fundamental como narrativa das suas instituições, como narrativa dos seus repertórios. E isso foi crescendo, né, paulatinamente, e várias escolas começaram a assumir aquilo que muitas vezes chamam de sambas afro, né, sambas enredos com temáticas afro, né, e essas temáticas começaram a ganhar também espaço nos sambódromos. Isso já ocorria em outros espaços de carnaval, como, por exemplo, nos blocos afro, nos afoxés, né, mas as escolas de samba, elas tinham ainda, né, estavam sobre uma certa oficialidade. Então, o que a gente vê nos últimos anos esse ressurgimento dessa temática afro, colocada como elemento de organização dos desfiles. E isso tem sido muito interessante, porque, novamente, a gente percebe como o samba enredo, ele é derivado de uma percepção de enredo de terreiro, né? Eu não sei se as pessoas têm esse conhecimento sobre o enredo, mas muita gente sabe que nos terreiros, quando a gente fala enredo de santo, por exemplo, é um enredo que significa qual é a organização da sua cabeça do ponto de vista das entidades, né, que a regem. Então a gente pode falar, qual é o seu enredo de santo? Eu tenho um santo de frente e um junto, eu tenho um santo protetor de frente e um segundo orixá, no caso, né? Então geralmente é um pai e uma mãe. Eu sou filho de Oxóssi com Oxum, eu sou filho de Ogum com Inhansã. Essa ideia dessa composição de enredo, ela também está presente no samba enredo, no enredo das escolas de samba, tanto é que são alas que se organizam a partir de uma narrativa, né? É curioso como isso vai ocorrer com a mesma lógica que ocorre no terreiro. Se no terreiro você tem um xirê, que é a ordem circular dos orixás, na avenida você tem uma ordem linear de apresentação dessas alas. Mas veja, quando se trata de sambas, enredos com temáticas afro, essa lógica continua obedecendo, ainda que linear, obedecendo a lógica do xirê. E na lógica do xirê, Exu vem na frente. Termina-se com Oxalá. Nos desfiles, a gente percebe que as comissões de frente, de várias escolas, geralmente apresentam quem? Apresentam o Exu. Apresentam uma comissão de frente saudando o Exu. Isso quando a temática não é o próprio Exu, como foi o caso da Grande Rio, né? Quando isso não ocorre, o que a gente tem, muitas vezes, é uma comissão de frente que é formada pelos baluartes do carnaval, pelos baluartes da escola de samba, que são os próprios ancestrais, né? São aqueles que representam a ideia de uma ancestralidade, a ideia de um respeito aos mais velhos, né? Isso só para falar da comissão de frente. Se a gente quiser, a gente podia falar da ala das baianas, que representam também as matriarcas dos terreiros, enfim. Então, são vários elementos que estão postos ali, que estão trazendo, felizmente, né, bastante visibilidade para as narrativas que estão produzidas dentro do terreiro. Então, quando a gente vê grandes emissoras de televisão mostrando essas narrativas, né, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, porque o Carnaval é a nossa maior festa, né? Então, quando a gente vê essas narrativas de terreiro saindo, né,
dos espaços de terreiro e atingindo esse grande público, né, de milhões de pessoas, a gente vê como que essas narrativas continuam sendo bastante poderosas, bastante significativas, dando sentido à vida das pessoas, né? Nesse sentido, professor, como que a pós-graduação em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira aqui da Pós-Ubuntu pode contribuir na diminuição dessa intolerância e do racismo religioso na nossa sociedade? Eu acho que quando uma instituição, né, de pós-graduação ela se propõe a discutir esses significados, esses valores, esses conhecimentos tradicionais e propõe a discutir isso a partir de, de, de pontos de vista diversos, né, não apenas acadêmicos ou engessados de uma certa literatura, mas a partir também de revisões críticas desse material, eu acho que há um ganho muito grande, né, há uma ampliação muito grande, né. Eu sempre digo que a, a ideia, né, é que esse conhecimento ele seja valorizado, não transformado para caber na universidade, mas o contrário, né, que a universidade tem que ser transformada para entender que esse conhecimento é um conhecimento que é o conhecimento do futuro, é a narrativa do futuro, né, as narrativas engessadas produzidas a partir de um único ponto de vista, elas tendem, né, a produzir movimentos intolerantes, movimentos fundamentalistas, né, e o que a gente vê muito, né, muito frequentemente, né, no mundo. Então, quando a gente está sendo vetor dessa produção de narrativas multissituadas, de narrativas plurais, né, a gente percebe que são essas narrativas que têm a força, né, de impactar, né, positivamente, né, discursos autoritários. Então, é muito importante que haja esse tipo de vetor, né, esse tipo de ação, porque essas ações se somam às ações produzidas nos próprios terreiros, né. Eu sempre faço questão de afirmar isso. O terreiro é uma instituição que sobreviveu no Brasil há quase 5 séculos, né, de intolerâncias de vários tipos, né. Eu acho que se o terreiro sobreviveu ao período colonial em que não ser católico era crime, né, o que veio depois, né, foi relativamente enfrentável, né, se a gente pode dizer assim, né, em relação ao que foi o período colonial, que foi um período marcado por uma criminalização, marcado por uma, vamos dizer, uma impossibilidade do terreiro existir. Não que atualmente as coisas sejam fáceis, né? A gente está vendo aí quantidade de terreiros sendo depredados, incendiados, pessoas de terreiro sendo apedrejadas, né? A gente está vendo programas televisivos que ainda continuam sendo intolerantes, pessoas dentro das instituições educacionais, das instituições legislativas, executivas, que, por professar uma certa fé, tentam impor essa fé como um mecanismo na sociedade civil, então tentam impor leis, tentam emplacar juízos de valor saídos da religião como forma de atuação no mundo social. Então a gente está vendo que não está fácil, a briga está complicada, existe uma força muito grande dessas instituições intolerantes, sobretudo patrocinada pelas igrejas neopentecostais, não sem reação, óbvio, dos terreiros, os terreiros reagem, né, entram na justiça, acionam os mecanismos políticos, judiciários contra esse tipo de intolerância, mas ainda assim não é ali que a intolerância ganha maior fôlego. Ela ganha maior fôlego nas relações microscópicas, né, das pessoas, no âmbito da família, no âmbito da rua, no âmbito da escola. É ali que essas ações elas acabam contaminando a convivência, né,
saudável entre pessoas que têm pontos de vista diferentes e nem por isso não podem contribuir para construir uma sociedade mais igualitária, né? Então, eu acho que muitas vezes neste aspecto, neste ponto, né, é fundamental realmente a educação, né? Não, às vezes a lei ali não é necessária a lei, mas sobretudo é necessário que as pessoas entendam, né, que a lei é uma forma de garantir um direito, mas sobretudo esse direito tem que ser estabelecido como algo que faz parte da convivência cotidiana, né? Senão a gente não consegue realmente construir uma sociedade democrática, uma sociedade em que se falar na liberdade religiosa seja um valor, né, e não uma obrigação garantida por lei, né? O Estado deve garantir, mas é fundamental que as pessoas entendam que o Estado garantir não garante uma convivência pacífica, né? Maravilha. E olha, para você ter mais informações sobre a nossa pós em Lato Sensu, na Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira, você tem em tela aí o link, o código para você entrar em contato, também na descrição de onde você assiste esse vídeo, ouve esse áudio, e você pode também entrar em contato com o WhatsApp direto, né? O 14996156830. Professor, quais foram os principais desafios que o senhor enfrentou para fazer essas pesquisas em torno da religião afro-brasileira, ou sempre foi muito bem acolhido? Como que foi isso daí? Olha, eu diria que graças a Exu, eu sempre fui muito bem acolhido, até porque, assim, a ideia de que a convivência com as pessoas de longa data, né, permite também que você compartilhe confiança, que você compartilhe reciprocidades, né? Então, eu menciono na introdução do trabalho que eu nunca pretendi fazer um trabalho sobre Exu, sobre a entidade Exu. Esse trabalho foi sendo feito colateralmente, ele foi sendo produzido, né? Primeiro devido à intolerância, depois devido à tentativa de entender esses mitos, né? Então, ele foi sendo feito muito de uma forma espontânea e fruto da convivência. Quando eu olhei para esse material, que eu vi que ele tinha uma razão de existir, né, como um trabalho que a gente pudesse divulgar esse conhecimento para mais pessoas, aí sim que então ele foi consolidado como um livro, né? Então, assim, eu não cheguei nas pessoas e falei, olha, eu estou escrevendo um livro sobre Exu, né? Foi uma convivência por outros motivos inclusive da minha própria frequência às comunidades, e de repente tinha esse material que aí eu organizei na forma de um trabalho mais acadêmico, né? Isso que eu sempre digo, esse trabalho, ele teve uma dificuldade de edição, porque eu não queria abrir mão, sobretudo do terceiro capítulo, que são as narrativas míticas, né? E eu não queria, inclusive, fazer com que essas narrativas míticas fossem abreviadas, né? Porque a forma de contar o mito na tradição iorubá é uma forma sem pressa, né? Não há necessidade do interlocutor ou de quem narra, né, se afobar para esse conhecimento. É um conhecimento que se passa lentamente, a narrativa mítica, às vezes ela toma 10 páginas, 15 páginas, né, por um resultado, que, vamos dizer assim, a moral da história às vezes é uma frase, né, mas não importa, porque não é o final que importa, o que importa é o caminhar, como as coisas vão se processando, né. Então, eu não queria abrir mão dessa forma dos mitos serem contados. Eu queria que a escrita acompanhasse essa forma. E foi muito difícil, porque as editoras também têm interesses comerciais, obviamente, né, de vendagem dos seus trabalhos, né? E nesse sentido, não foi tranquilo dizer, olha, eu quero que esse livro contenha tudo isso, né? Porque como você viu, é um livro de mais de 500 páginas, né? Com fotos, com material iconográfico, né?
Então, eu agradeço muito, inclusive, a EDUSP, né, que foi a editora da Universidade de São Paulo, que aderiu a esse projeto e em nenhum momento me solicitou que eu retirasse nada dele. Então, ele foi visto na íntegra e aceito na íntegra e publicado na íntegra com todas as fotos, com todos os mitos, com todos os elementos que estavam ali, para minha surpresa, inclusive, né? Porque a gente sabe que muitas vezes essa questão editorial ela exige certas concessões, né, ao mercado. Então, nesse sentido, ele acabou sendo um trabalho que tem como foco uma discussão acadêmica, mas também o próprio público, o próprio praticante, a própria pessoa que produz esse conhecimento que está nos terreiros, né? Inclusive, professor, eu fui questionado e eu queria saber do senhor. A gente pode afirmar que é o livro que mais contém contos de Exu concentrado, publicado aqui? Atualmente, sim, porque como eu me baseei nos outros livros que continham histórias de Exu, mitos, né, oitãs ou oriquis, enfim, então eu me baseei nesses trabalhos, mais a pesquisa de campo, então no fim ele acabou reunindo, né, quase todo o material disponível, né, mitológico sobre Exu. Eu acho que são 183, me parece 184 mitos, né, que estão narrados aí. O trabalho que eu mais achei mitos foi um trabalho acho que dos anos 80, que foi publicado em inglês, né, era uma tese, né, uma tese de doutorado, e ela tinha, esse trabalho tinha, acho que, não vou saber de cabeça agora, mas em torno de 40 mitos, né? Então, o que foi feito aí foi uma coleta dos mitos, a tradução da primeira edição, né, que foi feita, a tradução do francês, do inglês, do espanhol, né, da primeira edição, e depois em nota de rodapé eu menciono, olha, esse mesmo mito ele foi publicado nesse trabalho. Então, o leitor ele vai ter acesso à primeira edição do mito, né? E por que isso é importante? Porque os mitos se transformam também. É muito curioso isso, né? Há mitos, por exemplo, sobre a criação do mundo Yorubá, em que Exu não está presente, né? E conforme as narrativas míticas vão se dinamizando, né? Vai havendo a introdução de certas entidades, certos orixás, né? Então, para mostrar também que há um dinamismo da produção desses mitos, né? Exatamente porque esse sistema é um sistema da oralidade, né? Então, por isso que o livro teve esse cuidado aí com o material mítico para que ele não contivesse, né, resumos, enfim, literalizações que não fosse aquilo que estava presente na primeira edição, né? Quando há edições que são transformadoras daquele mito, eu faço um comentário, olha, em tal edição houve essa transformação para que o leitor possa acompanhar essas transformações, né? E olha só, você pode encontrar o seu exemplar desse livro em qualquer boa livraria, mas com toda certeza você encontra na Amazon, chega na sua casa com tranquilidade. A Amazon não está pagando para a gente falar disso, a gente só quer que você tenha um caminho mais fácil e adquire o seu exemplar, porque esse é o livro, como eu disse na abertura desse papo, todo mundo precisa ter. E é bem legal. Então, o professor passa por África, candomblés e umbandas e vai trazendo tudo o que a gente pode ter uma noção ampla sobre Exu nessa travessia atlântica, né, professor? Professor, comenta um pouco sobre as disciplinas que o senhor traz aqui para a nossa pós-graduação, o que o aluno vai encontrar com o senhor ali? Bom, a gente tem ali uma forma inicial, né, de comentar sobre como que essas religiosidades elas vão se formando ao longo do tempo,
E a gente parte da ideia de que elas são tributárias, né, de três grandes matrizes, né, as matrizes africanas, que são a base, né, da formação das religiosidades, mas a gente não pode esquecer, né, de mencionar os encontros e confrontos, né, dessas religiosidades africanas ou dessas cosmologias africanas com outras cosmologias que se dão aqui no Brasil. Então, a gente parte da ideia que essas cosmologias africanas dialogaram com as cosmologias indígenas, né, e com as cosmologias das religiosidades católicas, né, sobretudo o catolicismo português, né, o catolicismo ibérico, que é um catolicismo também bastante específico em relação ao catolicismo do restante da Europa no período do século XVI. Então a gente começa fazendo esse primeiro grande aporte, né, que é como a gente entende primeiro essas matrizes, né, para entender que tipo de diálogo essas matrizes tiveram para formar as religiosidades afro-brasileiras, ou seja, um determinado encontro entre matriz africana e indígena vai dar origem ao candomblé de caboclo, vai dar origem à jurema, vai dar origem à pagelança, à cura, né? Um determinado encontro entre religiosidade afro e catolicismo vai dar origem, por exemplo, às irmandades da Boa Morte, vai dar origem às várias irmandades, né, que vão ser patrocinadoras dos primeiros candomblés. Então, partindo dessa cosmologia, dessas três matrizes, é que a gente vai entender a diversidade que existe, né, nas religiões afro-brasileiras, e aí sim a gente mergulha um pouco em cada uma delas, né? Obviamente que o curso ele é montado, né, com grandes especialistas em áreas específicas do conhecimento, né? E para cada aula, então, é chamado um especialista, uma especialista que vai tratar das abordagens mais específicas, né, daqueles sistemas religiosos, né? E uma outra contribuição que eu faço ao curso é relativa à forma como essas religiosidades, né, também foram pensadas fora do terreiro, né, através de movimentos artísticos, movimentos, enfim, de patrimônio, né? Então isso também é um aspecto importante que o curso trata, né? E por fim, eu acho que também é um aspecto que a gente não pode deixar, né, de comentar, é a ideia de que essas religiosidades elas foram pensadas a partir de ferramentas, né? Ferramentas de entendimento da área das ciências da religião, da área da antropologia, da história e da sociologia. Então a gente também procura fazer um debate, né, sobre esses conceitos, né? O que é religião, né? O que é cultura, como que a gente pode entender essas experiências, por exemplo, afro-brasileiras, para além de um conceito de religião eurocentrado, né? Então, há um debate também sobre algumas teorias, né, que foram importantes, que o aluno precisa, ou a aluna precisa saber, né, para quando vai entender o sistema religioso. Então, sem entender, por exemplo, o evolucionismo do 19, a gente não entende por que essas religiões foram vistas como religiões inferiores, né? Então, é preciso que a gente também mergulhe um pouco no contexto, né, dos conceitos acadêmicos para que a gente chegue também a esse entendimento, né, de por que as coisas foram vistas de uma forma e não de outra. Tá? Então, esse é um certo percurso aí que a gente tem no curso. Bom, você que está nos acompanhando, dá para ter uma ideia da densidade que é o professor Wagner e o que você vai conseguir destrinchar ali sobre o comando, né, a guiança dele nesses estudos. Eu fico maravilhado, tenho o prazer, o privilégio de estar junto nas gravações e vendo todo o conteúdo sendo apresentado, e é uma alegria imensa, professor, a gente conseguir avançar nesse projeto e ver as pessoas tomando contato com isso o tempo todo.
Então é isso, a nossa especialização, Lato Sensu em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira, é liderada por acadêmicos renomados como o professor Wagner Gonçalves, pai Sidney Nogueira, a grande Catiúcia Ribeiro, mãe Cláudia Alexandre, o doutor Renato Nogueira, Baba Mário Filho, professor Clóvis de Barros, entre tantos outros. Nosso programa visa promover a inclusão, o respeito e a compreensão das religiões afro-brasileiras. Os 50 primeiros inscritos nessa turma receberão o kit Ubuntu, que é exclusivo para nossos alunos. Você vai adorar. E se você quiser entender mais sobre o programa, do curso e outros detalhes, então é o seguinte, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo ou fale conosco pelo WhatsApp 14 99615 6830. Para encerrar, professor, eu quero saber se faltou alguma pergunta, alguma questão que você gostaria de ter falado, que eu acabei não trazendo aqui, e deixar você à vontade para pontuar para nós. Olha, eu acho que a ideia geral, né, a gente abordou, embora eu sempre digo, né, que falar sobre esses sistemas e com a complexidade que eles têm, né, a gente sempre se sente um pouco, como se fala, né, fazendo grandes rascunhos, né, daquele conhecimento que é tão vital, que é tão precioso, que é tão vivo, né, quando a gente está convivendo vivendo aquelas realidades, né. Então, eu só espero que Exu tenha guiado as minhas palavras e que eu não tenha feito um rascunho muito distante, né, do original, né, daquilo que é realmente essa experiência que constitui esses saberes, né. É isso, e agradeço novamente a oportunidade. Claro, Exu, Mojubá. Claro. Professor, mais uma vez, muito grato pela oportunidade, por trazer essa fala tão potente e necessária aqui para a nossa comunidade. Quero desejar uma boa jornada para os alunos que estão chegando agora, junto com o professor Wagner, e que Exu nos dê sempre palavras certas, caminho reto e aberto para a gente avançar cada vez mais na compreensão e numa sociedade cada vez mais equânime, uma sociedade em que assuntos como análise e julgamento dos outros pelo seu sistema de crença, pela sua cor, sua etnia ou coisa parecida, não seja mais uma questão, né? Seja um passado bem esquisito. A gente luta nessa direção. Então é isso, vamos ficando por aqui e acompanhem as nossas próximas aulas, nossos próximos encontros por aqui. Axé, Saravá, Mojubá e tchau! Axé.